Olá, este é o Assembleia Convida e hoje nós temos o prazer de receber o deputado Orlando Bolsoni do PSB e seus convidados, Renato Guilherme Góes, que é secretário de Habitação de São José do Rio Preto, e Gabriel Veiga, secretário executivo do programa Cidade Legal. Muito bem-vindos ao estúdio da TV Assembleia. Sua saudação aos convidados. É uma honra estar aqui nesse programa que trata de assuntos relevantes. O caso de hoje, em especial, a regularização fundiária. Está com você, que é um estudioso, além de jornalista, um estudioso dos temas de desenvolvimento econômico e social do Estado de São Paulo, regional em especial, junto com o doutor Renato Góes, que ele fez um trabalho também estudioso do tema, com publicações já a respeito, fez um trabalho brilhante na Secretaria de Habitação de São José do Rio Preto, e o doutor Gabriel Veiga, que coordena um dos projetos estratégicos do Estado de São Paulo e que já mudou a vida de milhares de pessoas com impacto, em especial no aspecto social das pessoas mais carentes do Estado de São Paulo. O tema de hoje é regularização fundiária urbana e eu peço a ajuda do Dr. Renato Góes para falar um pouco sobre isso. Quem não conhece, nunca ouviu falar, o que vem a ser esta regularização fundiária urbana, ou seja, dentro das cidades? Eu quero agradecer a oportunidade de estar novamente aqui, agradecer ao nosso deputado Bolsoni pela oportunidade de vir bater um papo e esclarecer um pouco a respeito desse tema. Devo também frisar que é um prazer e uma honra estar ao lado do Gabriel, nosso parceiro de regularização fundiária de tanto tempo, está se tornando mais até tipo uma parceria profissional, até uma amizade, né? De tamanho nosso contato hoje diário e discussão sobre o tema. Sim. Mas o que vem a ser a regularização fundiária? Nossas cidades, elas cada vez mais populosas, mais habitadas, precisam crescer de forma ordenada, com planejamento. E isso foi um ato falho de décadas atrás, onde vários espaços foram sendo ocupados de forma irregular, trazendo transtornos ambientais, urbanísticos e até jurídicos. Por exemplo, diversos bairros foram surgindo nos nossos municípios, e isso é um problema social, um problema nacional, não é um problema de São José do Rio Preto, não é um problema do Estado de São Paulo, mas é do Brasil. Foram surgindo bairros e municípios sem a devida demarcação de sistema viário, sem a implantação de um sistema de coleta de resíduos sólidos, uma água tratada, sem segurança sequer para aquela população, que começou a comprar lotes através de singelos contratos, através de meros recibos, enfim, gerou-se um caos urbanístico. E a regularização fundiária vem a ser justamente essa solução para esse problema implantado e consolidado nos nossos municípios. Ou seja, é se estudar, diante da lei e dos casos práticos, uma real solução. Como implementar aqueles bairros com a infraestrutura mínima, como levar uma segurança jurídica, como tirar aquela população daquela situação de clandestinidade, como dar dignidade àqueles moradores. Tudo isso vem a ser uma conceituação ampla de regularização fundiária urbana. Sim, doutor Gabriel Veiga, muito bem-vindo. E o que vem a ser o Cidade Legal, para quem não conhece, que está no site da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo. Eu tive a curiosidade, não consegui, mas eu queria que o senhor explicasse para nós aí como funciona o Cidade Legal e desde quando. Bom, primeiro eu queria novamente cumprimentar o deputado Bolsoni, agradecer pelo convite. Novamente estamos aqui, eu e o Renato, para bater esse papo sobre regularização e trazer aqui os trabalhos que o governo do Estado realiza nessa área. O programa Cidade Legal, ele foi instituído pelo decreto 52052 de 2007, fruto de uma experiência anterior do programa de regularização Prolar Regularização, que era focado nas regularizações promovidas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo, pela CDHU, porque em outras épocas, alguns empreendimentos da companhia não foram realizados
de forma a dar entrada no registro de imóveis com a individualização dos lotes das unidades imobiliárias. Ou seja, o próprio Estado estava na ilegalidade, digamos. Tinha-se o prédio, os apartamentos do CDHU e o terreno não estava regularizado. Justamente. Em razão, provavelmente, em outras administrações, quer municipais ou do próprio Estado, da necessidade de produção habitacional, é uma parceria feita do Estado com o município ficava responsável em fornecer o espaço para o empreendimento habitacional produzido pelo Estado. E, como muitas das vezes era necessária uma desapropriação, e nós sabemos que a desapropriação, quando não amigável, ela se prolonga no tempo, esses núcleos, mesmo depois de produzidos, implantados com toda a infraestrutura, até já passado aos mutuários, eles não chegaram à regularidade perante o registro de imóveis. Então, isso já nos idos de 2002, o governo criou o Prolar Regularização, com foco na regularização dos empreendimentos da companhia, daqueles produzidos pelo governo do Estado. Sim. Com a ida dos técnicos da companhia para essa regularização dos conjuntos habitacionais da CDHU, houve uma demanda que até então represada e desconhecida pelo poder público municipal, da forma como levar à regularização. Houve essa demanda dos municípios no sentido de que o Estado criasse uma política pública para essa regularização. E aí, em 2007, criou-se o programa Cidade Legal, ampliando o atendimento aos municípios também para aqueles loteamentos que não eram de origem da companhia da CDHU. E o resultado desse trabalho hoje? O resultado desse trabalho é um resultado que a gente pode dizer magnífico, significativo. São 1.085 núcleos regularizados, reconhecidos pelo Estado como regulares, com aproximadamente 151 mil lotes individualizados. Sim. Tanto considerando aqueles com origem na produção habitacional do Estado de São Paulo por meio da CDHU, como naqueles produzidos pela municipalidade ou mesmo por terceiros, por particulares, que de alguma forma se desfizeram desse patrimônio, passando para terceiros o lote, e essa população, sem condições de individualmente promover a regularização, se socorreu do município, e o município se socorreu do Estado, para que, em parceria, pudesse chegar à regularização e à individualização dos lotes para essas famílias. O programa ele busca isso, é uma parceria Estado-município, que visa orientar o município nas ações de regularização e também, em casos onde o município não tem a capacidade técnica ou operacional, o Estado também faz ações técnicas para chegar à regularização desses parcelamentos. Deputado, acho que é importante assim, analisar a amplitude de uma política com essa característica. Sim. E tanto o doutor Gabriel como o doutor Renato conhecem, inclusive a economia peruana que hoje deslancha aí números melhores que a economia brasileira, se deve em especial a um processo feito em todo o país, em uma política que foi idealizada em um livro chamado Economia Subterrânea de Hernando Soto. O que fez no regularizar as áreas lá em número maior e em todo o país, você dá condição, primeiro, da dignidade das pessoas. Da cidadania. Você aumenta o patrimônio, dá condição dessas pessoas terem acesso ao crédito. A partir do momento que tem um patrimônio lastreado, né? Lastreado, ele tem acesso ao crédito, facilita o empreendedorismo, facilita com que as famílias desenvolvam nos aspectos econômicos e sociais. E o programa em si, São José do Rio Preto, entre as mais de 450 cidades no estado de São Paulo, é um exemplo, mas qualquer uma dessas cidades a gente vai observar que a regularização da área, lembrou o doutor Gabriel e o doutor Renato, ela possibilita a organização também. Sim. Ela tem aspecto de economia urbana
e tem aspecto também da regularização urbana, de criar um novo núcleo de desenvolvimento para negócios, um novo núcleo de desenvolvimento. Depois do seu entorno vai sendo criada uma economia, daí então aquela economia, que era uma economia que não existia, que as pessoas tinham que ficar fazendo as transações onde não tinham sequer endereço, onde essas pessoas não tinham condição de utilizar, de informar que tinham aquele patrimônio. Aquelas pessoas que iam disputar um emprego, tinham uma dificuldade, porque não tinham como... Deu um novo status para essas famílias. Informar assim, eu moro na instância, tá? É muito vago. Então hoje a rua, o número... Não, o correio tinha dificuldade de acesso. Sim. Então é um programa, eu diria que é um dos programas de maior alcance social do Estado de São Paulo. E os números demonstram, para se ter ideia, é como se fosse regularizar uma cidade e meia, como São José do Rio Preto, ou uma cidade do tamanho de Ribeirão Preto, por exemplo, para ter ideia da magnitude. Deputado, só provocando, o doutor Renato vai poder falar com mais vagar, mas São José do Rio Preto, aliás, eu aproveito aqui para lembrar o deputado Bolsonaro, enquanto secretário de Planejamento na Prefeitura, ele mostrou a planta da cidade de 1894, se não me engano. Ou seja, havia planejamento na cidade. Mesmo assim, muitos lotes aí careciam de regularização, mesmo com esse planejamento centenário. O que ocorre é que o loteador, ele, por exemplo, ele pode fazer o loteamento devidamente dentro do processo legal, mas depois ele descumpre. Essa é uma das características. Ele descumpre a legislação. Então ele descumpre não colocando a devida infraestrutura. A outra forma, ele, por exemplo, ele faz um loteamento de chácaras, por exemplo, de 5 mil metros, depois reparcela. Ele reparcela. E aí vende no comum. Então você, doutor Renato, doutor Gabriel e eu, às vezes somos proprietários de uma área comum com mais 150, 200, 300 famílias, onde a localização daquele lote ele só é possível só entre nós, se não tem formalização. Então, ainda assim, à época, a Prefeitura moveu ação, dezenas de ações, essas pessoas foram condenadas, mas aí que se viu, e que é o brilhante desse programa, o brilhantismo desse programa, é que só a solução legal, ela chegava lenta. Isso a gente ouviu o testemunho de uma das maiores autoridades, se transformou, eu acredito, no meu modo de ver, na maior autoridade do assunto no país hoje, que é o Dr. José Renato Nalini. Então, corredor, à época, ele só o aspecto legal não resolvia. E havia necessidade importante de que tivesse uma gestão pública, houvesse a questão administrativa, a questão técnica, a questão junto da solução legal, também a gestão administrativa. Quando possibilitou essa integração do legal com o administrativo, foi que se obteve sucesso. Eu acredito, conheço pouco dos outros estados, que seja o programa com maior êxito no Brasil, o programa de regularização fundiária. Vamos falar de São José do Rio Preto. Eu aproveitei para mostrar o livro do coordenador José Renato Nalini e Wilson Levi. José Renato Nalini, que era corregedor de justiça e hoje é presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Vamos falar da situação. Um dos artigos está aqui nesse livro que eu mostrei. Por favor, doutor Renato, falando sobre a situação em São José do Rio Preto, que eu tinha como uma cidade modelo pelo planejamento, e mesmo assim são mais de 40 lotes já devidamente regularizados lá? Mais de 100 loteamentos classificados como irregulares ou clandestinos. Mais de 100? Mais de 100. Era mais de uma centena. Hoje já chegamos na marca de 40 loteamentos devidamente regularizados. E já temos a aprovação no governo do Estado de São Paulo, junto ao programa Cidade Legal, de mais 27.
Então, tranquilamente, nós passamos da metade da solução daquele problema. E como foi possível articular essa solução? Vamos contar como é a articulação do município com o Estado, com o programa Cidade Legal. Sim, iniciou-se no ano de 2009, né? Quando o prefeito de então, Valdomiro Lopes, resolveu organizar uma secretaria específica para enfrentar esse problema. Adequou-se a Secretaria de Habitação de São José do Rio Preto, inicialmente capitaneada pelo ex-promotor de Justiça, grande amigo também, Fernando Yukio Fukasawa. À época eu assessorava e hoje estou em seu lugar, o que muito me honra. Então começou-se com um projeto do prefeito de organizar uma estrutura própria, com advogados, engenheiros, arquitetos, topógrafos, profissionais do serviço social e principalmente fiscalização. Não existe regularização fundiária apenas com planejamento. Você demanda de uma efetiva fiscalização para que não surjam novos loteamentos. Você tem que, porque uma grande parcela dos loteamentos são loteamentos clandestinos. O loteador, no final de semana, ele colocava a máquina no campo, abria ruas e nos semáforos da cidade saía panfletando e vendendo centenas de lotes no final de semana. E as pessoas compravam de boa fé, sem procurar a matrícula disso? No início, havia a possibilidade ainda da escritura de fração ideal, ou escritura de fração no comum. O que vem a ser essa escritura? Aquele morador de boa fé falava, olha, eu compro, mas eu quero que você, loteador, me passe uma escritura. Então, ambos iam a um cartório de notas e era lavrada uma escritura de uma área no comum. Por exemplo, 200 metros numa área comum de 10 mil metros. Aquela pessoa de boa fé achava que estava resguardada pela lei, quando na verdade não. Aquilo era uma maneira de documentar a bula da lei do parcelamento do solo. Até que no ano de 2000, a Corregedoria Geral da Justiça resolveu proibir esse tipo de escritura, fechando a porta, uma das portas para a ilegalidade. Só que aí proliferaram-se então os contratos de gaveta. Contratos de gaveta. Você fecha um lado, surge outra maneira de burlar a lei. É muita criatividade. Muita criatividade. Então, o trabalho da Secretaria de Habitação de São José do Rio Preto, num primeiro momento, foi de mapear todos esses loteamentos, colocar a equipe do campo e levantar a situação. Quem são esses moradores? Quantos lotes tem? Qual a faixa etária? Se há idosos, se há crianças, pessoas com deficiência, enfim, mapear toda a sua situação fundiária. Paralelamente a isso, o município percebeu que uma andorinha só não faz verão, como já diz o nosso jargão, e foi buscar apoio de quem? Do Estado. E foi muito bem recebido pelo governo do Estado, pelo programa Cidade Legal. E buscou mais, buscou apoio ainda no Poder Judiciário e na Associação dos Registradores de Imóveis, a ARISP. E essa parceria que resultou nesse sucesso que é a regularização fundiária de São José do Rio Preto, e nesse sucesso que é o programa de Estado da Cidade Legal. Doutor Gabriel, todos ganham. A gente falou agora, ouviu do doutor Renato a questão dos cartórios. Os cartórios também ganham com a regularização? Porque muita gente dizia que não ia registrar, não ia escriturar, porque era muito caro. Com certeza, é um caminho convergente para todos ganharem. O governo do Estado, o governo municipal e os oficiais de registro. Porque isso está na informalidade, está no contrato de gaveta, desde que houve aí a proibição de proceder novos registros nessas áreas que estavam no comum, né? E aí proliferou o contrato de gaveta. Sim. O famoso contrato de gaveta. Com a regularização, isso passa a ter uma matrícula individualizada no registro de imóveis. Sim. Então, toda a movimentação dessa matrícula passa a gerar uma receita para o cartório também. E para o município, a condição deles também obter o seu imposto territorial. Para o Estado, o ganho também, pode-se dizer até um ganho na sequência de alguma taxa que sobrevém a esse registro. O importante também é colocar que com o início do programa, houve várias reuniões em todas as regiões do Estado, indicando essa possibilidade de se trabalhar com a regularização fundiária nos municípios, fomentando este debate, trazendo todos os municípios para orientá-los como proceder à regularização, como proceder com o convênio com o governo do Estado,
para que pudéssemos trabalhar juntos. Foi um duro golpe também nas imobiliárias de finais de semana, essas que faziam esses parcelamentos de solo clandestinos, vendiam com contratos de gaveta, ou seja, pessoas que se apropriavam de áreas, grebas, retalhavam, vendiam rapidamente e não tinham nenhuma responsabilidade com o negócio. Com certeza. Isso foi uma forma também de bloquear esse tipo de atuação, porque era única e exclusivamente do Ministério Público, talvez a única corrente que se deparava com esse problema, mas depois dele já consolidado. Sim. Então o programa criou essa proximidade também com o Ministério Público, que sempre está nos oficiando, solicitando informações com relação aos trabalhos executados entre o Estado e o município para a regularização. E isso daí criou-se a cultura da regularidade no município. Isso é que a gente cobra bastante dos municípios, que não deixem novos núcleos serem formados, que a gente cobra insistentemente nas reuniões, que mas está começando, não pode. Busca ajuda do Ministério Público lá também, coloca a placa lá de parcelamento irregular, não deixa que isso torne mais um problema para o município. Então, o programa ele tem essas duas vertentes: corrigir, ajudar o município a corrigir o que passou, mas também não deixar que novos parcelamentos irregulares aconteçam, para que a gente não fique numa situação... Só para a oportunidade para fechar esse bloco em 2 minutos, deputado, sobre esse papel fiscalizador do município. A gente sabe que esses loteamentos brotaram, muitos rapidamente, inclusive, e há gente dentro das prefeituras capaz de fiscalizar o solo de maneira eficaz. No caso desse, José do Rio Preto, se criou uma Secretaria da Habitação, ela passou a ter uma finalidade específica nesse processo de regularização. A finalidade é quase que única e específica, então com fiscais, mas mais que isso, que eu acho que lembrou bem doutor Renato e doutor Gabriel, que é criar na população o hábito, primeiro, de não comprar, então procurar a prefeitura, criar na população qualquer novo lote que se coloque, que se disponibilize o loteamento, a própria população fiscaliza, ajuda a fiscalizar. E denuncia no caso que estiver irregular. No caso de São José do Rio Preto não surgiu nenhum. Na região também, o que me consta, para ter ideia, na nossa querida lá, Pequena Ponta Linda, por exemplo, existiam 5 loteamentos, né, do doutor Gabriel, que ajudou na regularização. Ponta Linda é uma cidade próxima. Minúscula, tem menos de 5 mil habitantes. Então, tinha 5 loteamentos irregulares. Menos de 5 mil habitantes, 5 loteamentos irregulares. O último está em fase final de regularização. Então, mesmo nessas cidades também, se passou a exigir, então eu diria que talvez o valor maior, entre tantos valores, foi exatamente criar a cultura da legalidade, a cultura do respeito às leis, a cultura da pessoa defender o seu interesse, no sentido de, em defendendo o interesse coletivo, ele está defendendo o seu interesse. Regularização fundiária urbana, o assunto de hoje, o Assembleia Convida a volta em instantes. Estamos de volta no Assembleia Convida, o assunto de hoje, regularização fundiária urbana. E no intervalo falávamos aqui com o deputado Orlando Bolsoni sobre o entusiasmo de um programa como esse e principalmente a capilaridade. O senhor falou de cidades pequenas, minúsculas em termos de população, mas também estava citando aqui uma cidade grande como Bauru. Também há problemas fundiários lá, deputado? Bauru, Campinas, aliás, a cidade Campinas principalmente, né? É gigantesco o problema lá. Houve a época do prefeito Chico Amaral, ele procurou fazer esse processo, acredito, com boa intenção, mas no sentido de fazer junto, ao mesmo tempo que vai possibilitando o acesso à terra, vai fazendo a regularização. Então, que é o começo do CDHU, eu fui diretor por 2 anos, se buscou isso, só que às vezes, nas desapropriações, o doutor Gabriel lembrou, nas desapropriações, por exemplo, às vezes pode arrastar e aí não consegue a documentação para fazer o registro em cartório do loteamento. E aí atrasa. E no caso de Campinas, criou uma migração grande. Então, nas cidades maiores, o problema é mais difícil pela dificuldade de fiscalização. Então, veja, a pessoa faz um loteamento clandestino,
e fica até localizar, até a prefeitura chegar, então fica difícil. Então, todas as cidades, médias com raríssimas exceções, mas todas as cidades acima de 200 mil habitantes, têm algum, o doutor Gabriel pode confirmar, tem algum problema de regularização fundiária, pelo efeito da migração e pela dificuldade maior. Então, essa daí, mais uma vez, essa política, a felicidade dessa política de criar cultura. Então, veja, participação. 4 instituições, então, prefeitura, governo do Estado, os cartórios, Poder Judiciário, Ministério Público, 5. Mas mais que isso, o mais importante, o povo. Sim, então, a pessoa passou a ver, a observar que é vantagem ele não comprar, por exemplo, nesses aspectos. Então, você congela o mercado, que o Hernando Souto chama de economia. Então, você congela, você tira a especulação e você passa a valorizar o caso de quem tem o loteamento que vai regularizar. E o doutor Renato e o doutor Gabriel podem falar, a valorização depois da regularização, ou seja, então, um ato que demanda uns 2 anos, um processo desse por aí mais ou menos que demora, vai elevar inclusive o patrimônio dessas famílias. Claro. Então, veja que isso faz a diferença, né, deputado? É uma das coisas. Acho que é um dos programas socioeconômicos mais complexos que já se desenvolveu em São Paulo e no Brasil. Doutor Gabriel, sobre o tamanho das cidades e o problema fundiário, as maiores têm mais problemas? Vamos pegar São Paulo, Campinas, Guarulhos, Osasco, São Bernardo do Campo. Todas essas grandes cidades têm... Todas as cidades, eu posso falar com tranquilidade, tem problema fundiário. Quanto maior a cidade, maior na quantidade. E todas têm vontade de regularizar a sua situação, eu digo isso, porque quando o problema é monumental, costuma se empurrar para a administração que vem depois. Com certeza, não é um trabalho a ser realizado em uma única administração nesses municípios de grande porte, nessas grandes cidades. Para se ter uma ideia, São Paulo tem mais de 4 mil núcleos incluídos no programa. 4 mil núcleos? Né? 4 mil núcleos. Volume de família. Foge até da nossa marca. A gente fala aí em 100 lotes por núcleo, vamos falar 100 lotes na média. Quase a metade do que tem cadastrado. São 40% do que cadastrado no programa do município de São Paulo, que tem um trabalho forte já há longo tempo pelo ressolo. Né? Os outros núcleos maiores, como São José do Rio Preto, 110 núcleos, vamos assim, mas tem Campinas mais de 200 núcleos, São Bernardo do Campo mais de 200 núcleos, Carapicuíba, Itaquaquecetuba, esses municípios da Grande São Paulo, é uma quantidade inúmera de núcleos irregulares lançados no programa. Sim. E isso daí nós vamos tratando, junto com os municípios, de forma crescente. A partir do momento que você identifica uma forma de irregularidade, já dá aquele núcleo condição de regularização, o município também já tem condições de ver quais são similares com aquela forma e tratar também da regularização. Mas uma coisa que precisa também ficar, deixar bem claro, é que um município pequeno, como o deputado falou, Ponta Linda, com 4 núcleos, que corresponde a mais de 400 unidades, no geral do município, é quase que metade do município. Metade da cidade está na ilegalidade. Então, nós temos um outro exemplo, Caiabu, que fica no Pontal. Sim, próximo região, Presidente Prudente. Região de Presidente Prudente. Feijó. Também deve ser do mesmo porte de Ponta Linda. 5 núcleos, 5 foram regularizados pelo programa, junto com esse esforço que o município fez. Sim. E eu recebi recentemente do técnico do município que trabalhou com a regularização à frente desses 5 núcleos e possibilitou a regularização de 352 imóveis, sendo que o município possui aproximadamente 800 imóveis, né, na sua planta local, que o prefeito já conseguiu emenda parlamentar para dotar 2 dos núcleos que não possuía de infraestrutura. Sim. Conseguiu já
Mas esse é o nó, levar, digamos, a urbanidade para esses núcleos, porque muitos prefeitos diziam, eu vou levar água, não vou levar luz, vocês estão irregulares, esse solo essa que é a questão. Ele lembrou bem esse desafio. Até então, enquanto não regulariza, veja a importância da regularização. Mas hoje, o município, desde que promova, seja o promotor da regularização, mesmo estando irregular aquele núcleo sendo um núcleo privado, de origem particular, mas ali tem uma comunidade. Que é importante. Essa comunidade, ela não é clandestina, ela está já integrada à cidade. Ela precisa de todo ela já recebe a educação, recebe a saúde, recebe a assistência social do município, o transporte público, onde tem. E o município ele tem que assumir a ser o promotor. Aí coisa que o loteador não fez. Pois não fez. Mas ele pode depois, encontrando condições, cobrar do loteador aquilo que ele com os custos. Aí ele pode dotar de infraestrutura para poder chegar à regularização. Hoje não pressupõe mais ter toda a infraestrutura para se promover a regularização. Isso você precisa para um novo parcelamento do solo. Para você começar a vender, você tem que ter. Agora, a irregularidade já existe, aquele núcleo está consolidado, o município pode promover algumas ações de infraestrutura para poder regularizar. Sim. Doutor Renato, sobre a competência municipal para isso, falamos dos entes aqui, o Governo do Estado, a Secretaria de Estado da Habitação, os cartórios, o Poder Judiciário, o Ministério Público, mas é importante falar que precisa de uma ação enérgica das prefeituras. A competência é do prefeito, o parcelamento do solo? Está na Constituição Federal. A Constituição da República elenca, dentre as atribuições, dentre as competências do município, ordenar urbanisticamente o seu território. Então, compete, sim, ao Poder Executivo Municipal se organizar e enfrentar o problema. É óbvio que ele não consegue fazer isso por si só. Ele depende, sim, de apoio do Estado, do Poder Judiciário, Ministério Público, deputados, enfim, de todos os representantes do poder público. Foi exatamente pensando nisso que, acho interessante esclarecer, Gabriel, que foi criado o GARF. O que é o GARF no estado de São Paulo? É um grupo de apoio à regularização fundiária. É um grupo composto pelo Estado, Cidade Legal, pelo Poder Judiciário, por juízes da Corregedoria Geral, por registradores de imóveis, representando da ARISP, e por profissionais que atuam na área, onde tem um representante da cidade de São Paulo, uma arquiteta, e tem a minha pessoa na condição de coordenador do GARF. Qual o papel do GARF como um grupo de estudo? Estudar essas situações mais emblemáticas do Estado, mais de difícil solução, e dar um respaldo, uma interpretação da lei, da saída que aquele município precisa para conseguir regularizar o seu problema fundiário. Mesmo em casos antigos, porque muitos prefeitos muitas vezes observam áreas que pertenciam ao DE e à antiga FEPASA, estão ocupadas, já viraram núcleos urbanos, grandes bairros inclusive, todos irregulares. Sim, todos. A legislação federal, a Lei 11.977 de 2009, que foi a que deu um norte à regularização fundiária no Brasil, ela no seu capítulo 3 criou todo esse procedimento de regularização fundiária, dando um respaldo legal aos municípios e ao Estado. E lá ela fala especificamente desses núcleos mais antigos. Ela facilita ainda mais a regularização dos núcleos que estejam implementados anterior a 1979. Esses núcleos, mediante uma simples certidão do município, comprovando que eles já estão integrados à cidade, ou seja, que eles já receberam uma infraestrutura mínima, que não há risco àquela população, essa legislação ela facilitou o registro, dispensando inclusive a emissão de licenças ambientais. Então, a solução ela existe. Ela está implementada, ela foi testada em São José do Rio Preto, foi aprovada em parceria com o Estado, e aí criou-se o GARF, levar essa mesma solução para todos os problemas que o nosso Estado enfrenta. Por exemplo, o litoral. O Parque da Serra do Mar aqui, por exemplo, que tem o loteamento dos anos 40, lá na Serra do Mar, e inclusive algumas unidades já estavam sendo construídas na Baixada, né, para implementar núcleos para recepcionar essas famílias. Todas essas situações. No interior paulista é muito comum os condomínios ou loteamentos de ranchos, às margens dos rios de divisa do nosso estado.
também se estuda, ou vai se estudar no GARF, soluções para essas questões. Sim. Enfim, o Estado, o poder público do Estado está apto a atender e solucionar qualquer tipo de questão fundiária hoje. Importante lembrar também, isso não exime o loteador, quem loteou de maneira fraudulenta e criminosa, a ação continua. Sim. Então, a regularização, ela vai regularizar, ela não exime aquele ato do loteador quando ele o fez com a intenção de fraudar. São searas diferentes. Né? Uma coisa é nós, administrativamente, trabalharmos para solucionar aquele problema. Sim. Outra coisa é buscar a responsabilização daquele loteador que implementou aquele loteamento, que enganou uma população, que ganhou com aquilo e não faz nada. Correto. Eu costumo dizer nas nossas reuniões, na seara administrativa, municipal e estadual, nós não procuramos um culpado, nós procuramos uma solução. Só que, paralelamente a isso, os órgãos da seara jurídica têm que trabalhar. No caso do município, Procuradoria do Município propondo ações de reparação de danos ambientais, urbanísticos, inclusive de cunho moral, contra esse loteador, Ministério Público promovendo também ações civis públicas para condenar esses loteadores a repararem o mal que eles causaram. Para que você tenha uma ideia, São José do Rio Preto, iniciamos o governo Valdomiro Lopes com mais de uma centena de loteamentos. Para cada um desses loteamentos tem uma ação judicial para ressarcir o município de qualquer gasto que ele venha ter. Sim. Então, loteador algum vai sair impune. Só que a regularização administrativa ela não pode esperar a jurídica, Exato. que demanda anos, se não décadas. Então a gente corre para regularizar administrativamente, urbanisticamente, ambientalmente, para melhorar aquela condição daqueles cidadãos que lá residem e, paralelamente, buscamos a condenação de quem causou aquele dano. Tá. Doutor Gabriel, sobre essa pessoa de boa-fé que comprou um lote, mas não observou a matrícula, e lá na frente o terreno era grande, ele também parcelou outra vez. Ele ignorou a lei municipal, um plano diretor, ele, em vez de ter um lote de 250 metros, por exemplo, ele dividiu no meio de 125 e depois fica brigando para regularizar. Como fica essa situação? É uma situação que existe isso em grande número. Né? Existe hoje na Grande São Paulo, nessas cidades da Grande São Paulo, parcelamento de solo de 250 metros quadrados, né, cada lote. Só que o loteador vendeu como 125, 2 lotes de 250. Mas hoje, aquela comunidade que está lá, elas compraram 125 metros quadrados. Cada dois comprou um lote. Sim. Então você tem que fazer esse trabalho para beneficiar as famílias. E é possível, regularização mesmo em frações de lotes. É possível porque você já tem toda aquela população, aquela comunidade instalada, né? Já instalada, recebendo todos os benefícios públicos ali, de hospital, saúde, creche, uma delegacia. Assim, então não é uma nova população que vai chegar para o município. Então isso daí a gente entende plenamente possível. Existem os casos que de 500 metros quadrados que divide em 5 lotes, principalmente familiar, com o falecimento do pai, divide entre os herdeiros, você também tem que reconhecer, desde que exista condições de ter individualizado esse lote. Se esse lote tiver condições de ser individualizado, você consegue aprovar no município, aprovar no estado e levar a registro esse reparcelamento. Eu gostaria só de colocar um ponto aqui que você mencionou, que é o da Serra do Mar, Sim. Os bairros cotas. Houve um trabalho enorme do governo do estado na produção junto com os municípios, né, com o município de Cubatão, São Vicente, na produção de moradia para remover aquelas situações de perigo, vamos assim. Né? Então, áreas de risco dentro de um parque estadual. Dentro de um parque estadual. São 5 mil unidades, salvo engano, produzidas até o final, que deve acontecer agora ainda neste ano, que todos já vão ter a sua casa adequada. As outras, salvo engano também, 2 mil, está sendo feito um trabalho de reurbanização, Sim. com todo o critério de segurança, e nós também, junto com a equipe do programa Serra do Mar, estamos promovendo
a demarcação urbanística para que essas famílias que vão ficar lá naquela região, com toda a segurança agora dessa urbanização, tenham também o seu documento definitivo de propriedade, com essa demarcação urbanística, que é um novo instrumento trazido pela Lei 11.977, que possibilita a titulação dessas famílias com a legitimação da posse. Bom, já pensando numa rodada de considerações finais, doutor Renato, o que falar deste exemplo de São José do Rio Preto, o que pode ser espraiado para os outros 644 municípios paulistas, principalmente se a vida ficou melhor na cidade depois da regularização? O que isso traz em termos de autoestima, de melhoria das condições de vida e de cidadania para os paulistas que têm suas áreas regularizadas? Olha, respondendo à sua indagação, eu me recordo que há um ano atrás, a Corregedoria Geral da Justiça, ela editou uma revista eletrônica falando sobre os reflexos da regularização fundiária e da normatização que a Corregedoria então havia ditado. E ela entrevistou o juiz da Vara da Infância e Juventude de São José do Rio Preto, Dr. Osni, que hoje está aqui em São Paulo como desembargador paulista. E ele falou, na sua entrevista, um dado que eu não tinha até então, essa informação, que a regularização fundiária reverteu até a questão da criminalidade juvenil no bairro. Porque aqueles bairros passaram a ser dotados de equipamentos públicos até então ausentes. Era zero a presença do Estado ali, da prefeitura. Era zero a presença do poder público. Que lá, no caso, foram instalados núcleos da esperança, onde levou-se todo um aparato público, desde creche, escolas, lazer, enfim. Espaços funcionais, né? É o teatro, é uma quadra. Àquela população. Então, os reflexos são todos positivos. Mas a gente tem que frisar muito, até como uma consideração final. Regularizar não é simplesmente dar o título àquele morador. Não é simplesmente levar um equipamento público àquele morador. Mas é mais, é conscientizá-lo a não repetir o erro. Sim, que é a pergunta anterior ao Gabriel. Não basta regularizar um lote de 200 metros e não conscientizar aquele morador para que ele não divida aquele lote em 2 de 100. Aquela população tem que entender que aquilo vale mais, que aquela área vale mais, e ele tem uma segurança maior quando ele mantém com aquela posição, com aquele tamanho. E que se caso ele tenha uma necessidade de venda, que ele procure antes um órgão público. Vá ao município e se informe, como eu posso fazer um desdobro? Para que serve a escritura? Para que serve a matrícula imobiliária? Que segurança afinal ela me dá? Sim. Então regularizar é regularizar o parcelamento ilegal, mas também conscientizar a população dos seus benefícios e, paralelamente, fiscalizar. O poder público não pode ser mais omisso. Foi-se a época da omissão municipal. O poder público tem sim a responsabilidade sobre aqueles loteamentos e precisa auxiliar aquela população a resolver e não mais fazer. Sim, doutor Gabriel, o que faltou dizer com esse arcabouço legal, as leis que já existem e a força do poder público e mais vigilância e fiscalização, a gente não vai ver mais no futuro, por exemplo, invasões que cheguem, que alcancem as nossas bordas aqui das represas Billings e Guarapiranga, ou a biosfera, a reserva da biosfera da Serra do Mar, que é a nossa Serra da Cantareira. Todos os problemas de água também passam pelos problemas de habitação, não é, doutor? Trabalhamos para isso. O programa Cidade Legal ele tem essa particularidade. Orientar os municípios nas ações de regularização daquilo que ocorreu de forma equivocada no passado. Mas também cobrar dos municípios essa vigilância para que não ocorram novas irregularidades parcelamento do solo. Nós temos da Secretaria da Habitação, sobre a baliza da Secretaria da Habitação, o GRAPOAB, que também ele está sendo dotado... O GRAPOAB é o poupa-tempo, vamos dizer assim, todos os serviços no mesmo lugar, né? Do parcelamento do solo regular, que agora ele está numa fase de iniciar por meio eletrônico. Então não precisa trazer mais aquele calhamaço de papel aqui para São Paulo, pode ser feito lá no município pelo empreendedor, ele entra de modo eletrônico, está na fase de consolidação desse programa. E o programa Cidade Legal é para a gente trabalhar com o passado, com o passivo, vamos assim dizer, para que a gente possa dotar o município de uma estrutura fundiária adequada, regular, e que o município também, e principalmente os gestores municipais, possam cobrar da população que não ocorra mais essa irregularidade. Cobrados, eles já estão sendo, os gestores municipais, principalmente
por conta de, no passado, permitir fechar os olhos, né, para algumas invasões e alguns loteamentos. Mas também não deixar que novos aconteçam. Então, é cobrar os gestores municipais para promover a regularização de forma que, com a capacidade técnica, operacional do município, com o aporte do Estado, de apoio do Estado, mas também que os gestores municipais atuais e os que virão também fiquem com a vigilância que não ocorra mais essa irregularidade. Ok, muito obrigado. Para encerrar esse programa, 2 minutos, deputado. Sua saudação aos convidados aqui, o que faltou dizer? Eu gostaria de uma pergunta rápida, doutor Gabriel. Quanto custa por lote, para ver que é um programa de baixo custo para regularizar? Na média, nós temos o custo de R$900 por lote. Então, com todas as taxas, inclusive as de cartório? Não, para regularização até o município. Depois, ali para o cartório também é um valor bem subsidiado. Né? Mas sem contar todo o estoque de trabalho que nós temos para... Bem subsidiado, quando o senhor diz, cerca de 90% do que seria cobrado na habitação de interesse social, diga-se. Com certeza. Né? Na habitação de interesse social existe um subsídio pela legislação estadual, que isso daí diminui muito os valores das custas de emolumentos. Agora sim, deputado Orlando Bolsoni. Eu acho que num resumo, então, primeiro, tem o aspecto de contribuir para a organização da economia das cidades, em especial dos pequenos municípios, muda a vida econômica, organiza a estrutura urbana. Tem a vantagem de possibilitar o planejamento mesmo desses pequenos municípios para o futuro. Ela vai possibilitar ter uma cidade totalmente legal. É um programa de alto alcance social, bem lembrou o doutor Gabriel, e de baixo custo. É um programa que melhora a autoestima das pessoas ao ter um endereço. É um programa também que eu diria que ele pode servir de exemplo no seguinte sentido: pelo testemunho do doutor Renato, a quem eu agradeço, testemunho do doutor Gabriel, e pelo trabalho que eles fazem e contribuem com todo o Estado de São Paulo. Que mostra que mesmo programas, desafios que aparentemente eles se apresentam como, às vezes até impossíveis de serem resolvidos, quando se há boa vontade, quando há união de todos os interesses, em especial das autoridades, ela possibilita a solução mesmo desse problema. E lembrando mais uma vez da figura do doutor José Renato Nadine, que foi também decisivo nessas regularizações. Voltaremos ao tema, a Assembleia convida, fica por aqui nosso agradecimento ao deputado Orlando Bolsoni, do PSB, muito bem-vindo, doutor Renato. Doutor Gabriel Veiga, muito obrigado por sua audiência, até o próximo Assembleia Convida, espero você.